Pronto, tá gravando, vamos lá. Tá, Lucas, olha só, a gente tem que ser o máximo objetivo nessa estruturação do repertório, porque quando eu falo em contexto, fato, opinião e norma, acho que você já sabe que o Enem ele não cobra só de você sua opinião, né? Seu raciocínio lógico. Além de cobrar seu raciocínio lógico, ele quer ver como é que você embasa aquele raciocínio que você está apresentando. E para embasar, geralmente o pessoal, quando vai usar repertório, se concentra muito na questão da citação. A citação, na verdade, é um ramo dos repertórios. Que ramo é esse? É o ramo da opinião, esse terceiro ramo aqui, tá? Junto a ele, a esse ramo, eu tenho o ramo do contexto, o ramo do fato e o ramo da norma. Então, são quatro eixos que o Enem, na verdade, prioriza quando ele está averiguando se o aluno domina ou não o repertório para utilizar dentro da redação de maneira produtiva. O Enem criou três palavras para acompanhar o uso do repertório, né? Legitimidade, primeiro. E o que é a legitimidade? É você mostrar para o corretor que a ideia é sua, né? A informação que você está levando para a redação é sua, não está lá na proposta de redação. Legítimo, pertinente. Por que é pertinente? O repertório sempre tem que estar ligado a uma das palavras da frase tema. Então, se eu tenho os desafios, o repertório pode estar ligado a desafios. Desafios de formação intelectual, pode estar ligado à formação, pode estar ligado a intelectual. De surdos no Brasil, pode estar ligado a Brasil, pode estar ligado a surdos. O ideal é que esteja conectado a uma das palavras da frase tema. Então, a gente tem que visualizar qual é o repertório que tem essa pertinência, tá? Que ativa uma das palavras da frase tema. E por último, produtivo. Como assim produtivo? Se você usou aquele repertório é porque você tem um objetivo dentro do parágrafo. Né? Dentro do parágrafo ele tem uma finalidade. Vai cumprir ali a finalidade de se articular com alguma coisa. Só receber a Clara aqui rapidinho. Opa, Clara, boa noite. Eu comecei agora, tá? Acho que 2 minutinhos só. Então eu estava explicando aqui para Lucas o seguinte, ó, que o uso do repertório ele ficou muito restrito à questão da gente pensar em citações. E ele é bem mais amplo, ele tem quatro pilares ali, né? O contexto, o fato, a opinião e a norma. E o aluno que melhor tira proveito disso é o aluno que consegue fazer com que esses quatro eixos aí, eles se articulem no decorrer da redação. Então, quando eu estou pensando no raciocínio, eu digo assim, eu vou falar sobre a negligência do governo, né? A negligência do Estado, ou a omissão do Estado, ou a inércia do Estado. Eu tenho que pensar em um repertório que, de fato, ative aquele conhecimento que você vai abrir ali, né? Aquele argumento. Eu estava falando para o Lucas que a gente tem três palavras específicas para definir o repertório. Ele é legítimo, ou seja, você que levou para a redação, ele não está lá no texto de base. Ele é pertinente, ou seja, ele está ligado a uma das palavras da frase tema. E ele é produtivo. Todo mundo já ouviu falar isso no Enem. Só que a gente vai ter que entender como é que isso funciona dentro dos quatro eixos aqui. Tá bom? Então, olha só. Eu vou fazer a utilização dos repertórios dentro de uma lógica de argumentação. Tá? Não na introdução, na argumentação. A maioria dos alunos começa a argumentação com frases parecidas como essa daqui. Ó. Faz assim. Nesse viés, nesse contexto, nessa perspectiva, em primeiro plano, em princípio, tanto faz. O início ali é só o conectivo. Deve-se analisar aí o pessoal coloca omissão, negligência, inércia do Estado, né? Estatal como um fator potencializador do problema. Isso é o que a gente chama e entende como tópico frasal. Ou seja, quando o aluno faz isso no início do parágrafo de argumentação, tanto no parágrafo 2 quanto no parágrafo 3, ele mostra para o corretor que ele tem uma direção, ou seja, aquele parágrafo dele vai girar em torno ou da omissão, ou da negligência, ou da inércia. Agora vamos colocar um assunto aqui. Quando eu falo, nesse viés deve-se analisar a omissão, negligência, inércia estatal como um fator potencializador. Vamos colocar aqui, ó, da mobilidade urbana, da falta de mobilidade urbana. Da falta de mobilidade urbana. Pronto, agora o que é que eu acabei de fazer? Eu acabei de enunciar qual é o problema que vai ser tratado nesse parágrafo. Olha que coisa legal. Quando eu sei que eu estou escolhendo ou omissão, ou negligência, ou inércia, eu preciso articular essa ideia ao que vem enquanto repertório. Eu tenho 4 tipos de repertório aqui embaixo. Desde o século XIX, o Estado brasileiro. Que repertório é esse? Isso aqui é o que a gente chama de repertório de contexto. E quais são os repertórios de contexto? Vamos lá.
Tudo aquilo que está atrelado a uma área do conhecimento. História, geografia, biologia, sociologia, filosofia, matemática, por aí vai. Está atrelado a uma área do conhecimento, é conhecido como repertório de contexto. Certo? Esse primeiro é de contexto, porque ele foca na história, desde o século XIX. Existe o repertório dos fatos, ou seja, da atualidade. Eu pego coisas que estão mais dentro da nossa realidade atual. Perfeito? Essa frase aqui é uma. O Estado brasileiro tem deixado a população sem a cobertura vacinal devida, visto que, ou seja, está falando sobre algo que está acontecendo no presente momento, não tá atrelado a um contexto histórico, geográfico ainda. Ele ainda é algo muito novo para eu criar um juízo de valores e enquadrá-lo dentro de uma área do conhecimento. Então a gente chama de repertório de fato, tá? Outros repertórios de fatos que a gente pode utilizar aqui. Se eu estou falando de guerra, eu posso dizer que o mundo está enfrentando atualmente muitos rumores ou muitos inícios, né, de conflitos. Se eu digo isso, especificamente, eu estou falando de uma condição muito atual, ainda não faz parte do conteúdo histórico. Então, serve como repertório de fato. O repertório de opinião nada mais é do que as citações que todo mundo utiliza e acham que só tem citação, mas não. Esse é o repertório de opinião. Mas, se eu citar uma série, também é um repertório de opinião. Se eu citar uma música, também é um repertório de opinião. E aí vocês podem me perguntar por que isso seria repertório de opinião? Porque uma série vai mostrar a visão do artista sobre algum assunto, exagerado ou não. Uma música vai mostrar a visão do artista também sobre um determinado conteúdo, né? A maneira como ele vê aquilo. Um livro, alguma coisa desse tipo. Tudo nesse sentido, filmes. Tudo nesse sentido são repertórios de opinião, porque revelam a opinião subjetiva de alguém, né? A visão subjetiva de alguém. E por último, tem a norma, que são aquelas questões mais pesadas para o aluno compreender. O nosso material lá do ChatGPT, que eu estou pesquisando e mostrando para vocês, sempre com repertório base, tem esses 4 eixos aí. Vocês viram lá, né? Momentos históricos relacionados a... Aí eu jogo o assunto. Fatos da atualidade relacionados a... jogo o assunto. Opinião de personalidades ou de cientistas relacionados ao assunto. Normas brasileiras relacionadas ao assunto. Quando eu faço isso, eu estou focando, na perspectiva de vocês, a lógica de trabalho dentro da perspectiva que a gente precisa para o Enem, né? Que é a difusão e a concentração de uma ideia dentro de parâmetros conhecidos para o corretor. Então, olha só que coisa interessante. Se eu pegar essa primeira frase aqui e conectar a ela a frase que está falando sobre desde o século XIX, olha como a perspectiva que a gente vai ter aqui fica muito mais simples a gente trabalhar. Preste bem atenção. Está aqui, mobilidade urbana, ponto. E eu trago essa perspectiva desde o século XIX, Estado brasileiro. Perceba que quando eu enuncio o viés histórico e eu faço essa abordagem, o corretor naturalmente ele vai entender o seguinte. Eu já sei que ele vai puxar um conhecimento histórico aqui, então como é que a visão dele com relação à perspectiva histórica está ligada a essa frase, que há uma omissão, uma negligência ou inércia? Olha como a gente ativa essa perspectiva. Desde o século XIX, o Estado brasileiro presencia um avanço desordenado, um crescimento desordenado. Se eu trago essa perspectiva do crescimento, crescimento descontrolado da sua população. Aí, essa fase é importante, porque você afirmou algo que não está completo ainda. Porque você falou, desde o século XIX, o Estado brasileiro presencia um crescimento descontrolado da sua população. Essa é a afirmação. Só que para que isso seja realmente traga uma conotação de conhecimento, vasto conhecimento, de repertório aplicável, você tem que passar a vírgula. E agora você vai fazer aquilo que a gente chama de identificação dos núcleos chaves para que o corretor entenda que há um conteúdo sendo utilizado de uma área do conhecimento aqui. Perfeito? Essa abordagem que você faz aqui no parágrafo demonstra que você tem uma afirmação lá em cima sobre mobilidade urbana e que você está buscando conhecimento na história ou na geografia para fazer com que a sua causa e consequência aqui tenha vez, tá? Deixa eu só parar essa gravação e começar outra para não ficar tão grande e eu colocar lá no WhatsApp. Mas não perca o fio da meada, tá? Nessa junção entre conhecimento e a perspectiva de afirmação que eu fiz antes.